Amém. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios, Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, a partir do verso 10. É um texto bem conhecido, que fala sobre a armadura de Deus. Vamos à palavra do Senhor. Diz Efésios capítulo 6, verso 10, a partir do verso 10 até o 17. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra diante de nós, fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Eu te peço, eu já te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Não quero estar trazendo nessa noite a seguinte mensagem: o militante cristão. O militante cristão. Quando a gente fala sobre a militância, e essa palavra está sendo muito usada hoje, ser militante, o que ela expressa, e o que eu quero expressar aqui, é justamente esse sentido realmente da palavra, na qual nós usamos hoje, sobre a militância, ou estar defendendo, então, algo na sua vida. Quando alguém milita em alguma coisa, ela é uma pessoa atuante em determinada, em defesa de determinada situação, de determinado lado. Então a gente vê aí hoje, pelo menos é o que parece, uma determinada militância aí num cenário político, e mais especialmente entre esquerda e direita, e algo que eu não quero aqui estar justamente trazendo nenhum julgamento sobre, mas quero aqui trazer o que Paulo está falando em Efésios, sobre justamente uma militância, e a militância na qual ele desejava a todos os que estavam na igreja de Éfeso, mas não somente a igreja de Éfeso, mas todas as igrejas no qual então ele tinha fundado, a qual ele tinha fundado a militância cristã. E eu uso esse termo justamente porque nesta carta do apóstolo Paulo, no capítulo 6, Paulo certamente está num ambiente de prisão. É isso que os historiadores, estudiosos, falam, que este momento do apóstolo Paulo, onde ele escreve a carta aos Efésios, certamente seria um momento em que ele estava em uma das suas prisões, não se sabe ao certo qual, mas em uma das suas prisões, e Paulo vai usar justamente a figura aqui do
soldado romano, ou as vestimentas, as vestes do seu soldado romano, no qual ele estava vendo constantemente, para então, através desta metáfora da armadura, das vestes do soldado romano, fazer uma correlação com a militância do cristão, como deve ser então a militância do cristão, daquele que é crente no Senhor Jesus. Paulo era aquele que pregava o evangelho de Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Ele trazia essa mensagem, ele era um aguerrido militante da mensagem do evangelho. E ao estar em contato, certamente, com os soldados que o guardavam, porque ele era um prisioneiro, ele então tem este insight aqui de fazer uma correlação da armadura do soldado e fazer essa correlação com a militância cristã. O soldado que guardava Paulo era aquele que militava, mas militava então pelo Império Romano. Eles tinham esse serviço, né, através do Império Romano, e Paulo ele vai dizer que seja qual militância for, né, na sua vida, você que é cristão deve ser um militante pelas coisas de Cristo. Amém? Você pode ter outras militâncias, e é justamente isso que eu disse no início da mensagem. Eu não quero questionar as suas militâncias aqui, sejam elas políticas, sejam elas ideológicas, sejam elas quais forem, de pensamentos neste mundo, mas se você é um cristão, a militância cristã deve estar na sua vida. Deve fazer parte da sua vida, e justamente esses valores cristãos, da militância cristã, eles devem estar atuando na sua vida para, seja qual for a militância no qual você então se encontra, no qual você então milita, atua, numa área de trabalho, numa área política, enfim, seja qual for. Se você é cristão, você deve ter então estes conceitos que o apóstolo Paulo traz do soldado romano para a militância cristã, a militância do cristão. E como é então um militante cristão que o apóstolo Paulo fala nesse texto, no qual então eu trouxe aqui do capítulo 6 de Efésios, do verso 10 ao 17. Em primeiro lugar, o militante cristão ele é fortalecido pelo Senhor. Ele diz no verso 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente sabe que em determinadas militâncias neste mundo, as pessoas, os homens, as mulheres, as pessoas se amparam de forças deste mundo, sejam forças militares até, sejam forças econômicas, sejam forças políticas, sejam forças de influência, ou etc, etc, tantas forças sociais. Então as pessoas se armam dessas forças, mas o apóstolo Paulo diz que aquele que é cristão, é um militante cristão, que tem o Senhor como Senhor da sua vida, o seu fortalecimento deve vir do próprio Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí eu te pergunto, você tem buscado o fortalecimento de Deus na tua vida? Ou Deus é aquele apenas no qual você se autodenomina cristão, se autodenomina em Deus, mas que na verdade quando você precisa de forças para neste mundo, se você precisa de forças nessa vida, você busca então em outros poderes e não na força e no poder de Deus. Então,
Devemos estar atentos a isso. O militante cristão é aquele que é fortalecido pelo Senhor. Em segundo lugar, o militante cristão, ele se arma contra as ciladas do diabo. E aí o apóstolo Paulo diz no verso 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí eu te pergunto, né, quais são as ciladas do diabo? As ciladas do diabo, basicamente, são aquelas que vão te fazer sair do caminho do Senhor. Se desligar de Deus, não depender da força e do poder de Deus. Paulo fala no início, sejam fortalecidos pelo Senhor, né? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando então acreditamos e pensamos como cristãos que dependemos única e exclusivamente da nossa força e não temos dependência da força do Senhor, é quando então começa o nosso naufrágio. E aí há justamente há um rompimento, uma abertura da blindagem da sua armadura. Você já começa a ficar desarmado contra as ciladas do diabo. E as ciladas do diabo, elas vão querer justamente te afastar mais de Deus, te afastar mais da palavra de Deus, te afastar mais das coisas do Senhor. Para que, como diz a palavra do Senhor Jesus, lá nos evangelhos, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Ou seja, as ciladas do diabo são justamente para destruir. Destruir o quê? A gente vai ver aqui a armadura de Deus. Destruir o quê? Justamente esta própria armadura, no qual vai te dar forças e forças espirituais em Deus para combater estas ciladas do diabo. Enquanto você permanece firme como um cristão, você dá o testemunho de Cristo neste mundo. E dando o testemunho de Cristo neste mundo, você faz justamente aquilo que Jesus ordenou. Você está pregando a mensagem do Evangelho, você está sendo uma testemunha do Evangelho de Cristo. E o diabo, o que Satanás, na verdade, quer é afastar você disso, para que as pessoas não venham a ter um encontro com Cristo, a serem alcançadas pelo Senhor, e então alcançarem a sua salvação, a salvação no Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, o militante cristão, ele se arma, mas se arma contra essas ciladas do diabo, que possam afastá-lo do próprio Deus, e aí, fazendo isso, vai fazer com que você seja, na verdade, alguém que não mais faça aproximar-se pessoas de Deus, mas sim afastá-las de Deus. Então, o militante cristão é aquele que se arma contra estas ciladas do diabo. Esta é a cilada, a maior cilada do diabo que você deve ter em mente, que é o afastamento de Deus, o afastamento das coisas de Deus. Em terceiro lugar, o militante cristão, então, é aquele que luta contra as forças espirituais do mal. No verso 12, o apóstolo diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, ele aponta aqui que há forças e forças espirituais que lutam justamente do mal, lutam contra as coisas de Deus, contra a palavra de Deus, ou seja, a carne e o sangue, os homens, as mulheres, as pessoas, não são os nossos inimigos, não é um inimigo do cristão, nenhum deles, não são inimigos, mas sim
os pensamentos, as ideologias, né? Aquilo que conduz esta pessoa ao erro de não conhecer, então, a Cristo, ao Evangelho, ao Senhor e a sua salvação. Justamente, essas são as forças espirituais do mal que querem conduzir homens, mulheres, querem conduzir homens e mulheres ao afastamento de Deus, ou então desejam que eles permaneçam afastados de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo diz, que nós estamos afastados de Deus e precisamos voltar a Ele, voltar a comunhão com Ele. Mas estas forças espirituais do mal são forças que afastam as pessoas, afastam o ser humano de Deus. Por isso, ele vai dizer que o militante cristão é aquele que se reveste de toda a armadura. E a armadura que ele propõe aqui, para o revestimento do cristão, em primeiro lugar, é a verdade e justiça. Verso 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se, ou seja, vestindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, a verdade e a couraça da justiça. Verdade e justiça. E aqui, o que ele está nos ensinando aqui? Esta verdade, o que vem a ser esta verdade? Cingindo-se com a verdade. Que verdade é essa? Esta verdade aqui, ele não está se referindo à palavra de Deus como a verdade, né? A Jesus como a verdade, mas o que ele está dizendo é para você se revestir com a verdade, sendo verdadeiro, sendo verdadeira. Um cristão militante nas coisas de Deus é verdadeiramente um cristão. Ele se coloca e se porta como um cristão de verdade. Então é com esta verdade, de amor ao Evangelho, de amor às coisas de Deus, de amor aos que são do Senhor, de amor ao homem perdido, a pessoa perdida, a mulher perdida, a pessoa que está afastada de Deus. Esta é a verdade. Aquele que verdadeiramente ama ao Senhor, que está preocupado com as suas coisas. Por isso ele coloca a verdade e a justiça juntos, porque quem então se reveste da verdade, né, ou seja, que com verdade, de verdade, é um cristão, ele vai vestir também a couraça da justiça. E que couraça da justiça é essa? Quando ele fala sobre justiça aqui, são duas coisas, né? Referência a duas coisas. A própria palavra de Deus, aí sim entra a palavra de Deus, porque fazer e praticar a justiça é praticar aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? E o cristão tem a palavra do próprio Senhor Jesus, que resumiu a lei e os profetas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E, semelhante a este mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, praticar a justiça é ter a palavra, a lei de Deus no seu coração, para então dela agir conforme essa justiça, com atos de justiça neste mundo. Verdade e justiça. O militante cristão age com verdade, mas não é a sua verdade. É com as suas atitudes verdadeiras de um cristão.
com a verdade de ser de fato um cristão. Age de verdade como um cristão. É isso. Cingindo-se com a verdade. Age verdadeiramente. Então, irmãos, já começa aí a fazer análise. O cristão não faz análise, né? O cristão não observa a este mundo. É só alguém dizer que é cristão, está tudo certo. Mas vejam se de fato aquele que age verdadeiramente como cristão, aquele que se coloca verdadeiramente, né, que se cinge dessa verdade, que veste a verdade, que de verdade é cristão. É isso que Paulo está falando. É aquele que toma, então, esta armadura, esta parte da armadura, que na verdade é a primeira vestimenta. O cingir-se com a verdade é colocar sob a sua pele o primeiro lençol do qual vai toda a armadura em cima dele. É vestir-se, então ser de fato verdadeiro, ser de fato verdadeiro diante de Deus, ser de fato verdadeiro diante dos irmãos, ser de fato verdadeiro diante da sociedade, como um cristão, como um militante crente, de fato, que busca a justiça de Deus, que se veste então da couraça da justiça. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo, ele, falando da armadura do militante cristão, aquele que de fato atua como um cristão neste mundo, amém? Ele é aquele que é um mensageiro da paz. Verso 15 do capítulo 6. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. O cristão, o militante cristão, é aquele que é mensageiro da paz. Ele busca a paz. O apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas: enquanto estiver em vocês, enquanto estiverem em vocês, busquem a paz com todos, façam de tudo para buscarem a paz com todos. Jesus é o príncipe da paz, e ele veio para nos trazer a sua paz, paz que vai além do entendimento deste mundo. Então, o militante cristão, na sua caminhada, no seu andar, aonde quer que ele vá, ele é um mensageiro da paz. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. O que significa isso, né? Os pés calçados, e aqui ele faz uma referência lá à sandália do soldado romano, no qual era para ele algo muito importante, porque eles faziam longas caminhadas. Os soldados romanos, eles andavam pelas vias romanas, né? Tinham muitas estradas, e os romanos, eles foram muito bem aí nas suas conquistas, justamente porque, no seu domínio, né, de império, nas suas conquistas, porque eles fizeram muitas estradas, e nessas estradas, os seus soldados estavam lá andando, só que eles não andavam descalços, eles andavam com uma sandália de couro, reforçada lá, para que eles pudessem fazer longas caminhadas. Então, quando Paulo se refere aos pés calçados, né, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho, é porque o evangelho deve estar na tua vida diária. O evangelho da paz. Olha só, e não da guerra. A gente ouve hoje muita beligerância. E muita beligerância daqueles que se dizem cristãos, que vão fazer isso, que vão matar, inclusive.
Só misericórdia. Como é isso? Se a palavra de Deus fala em paz, se Jesus veio deixar a paz aos corações, se a mensagem do Senhor é de trazer paz, se o Evangelho é da paz, como então fomentar a guerra? Devemos viver em paz. Mesmo que não aceitem a mensagem do Evangelho. E cada um tem a liberdade para isso. Mas o militante cristão é aquele, então, que promove a paz. É um promotor da paz, um mensageiro da paz. Na militância cristã, o cristão militante, de fato, não nominal, não de nome. Ele é aquele que promove a paz no seu lar, promove a paz no seu trabalho, promove a paz com os seus vizinhos, onde ele mora. Ele busca e promove a paz. Você tem promovido a paz? Você tem sido um militante do Evangelho da paz? Em sexto lugar, o militante cristão, ele é seguro na fé. Ele é seguro na fé. Verso 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, aqui ele traz uma das armas de defesa, né, aqui do soldado romano, que é o escudo, para se proteger das flechas inflamadas. Né? Os dardos inflamados aqui são flechas com pontas de fogo, como vemos muitas vezes em muitos filmes. E ele diz, segurando sempre o escudo da fé. Olha só, a fé não é para deixar guardada em casa, né? E só sair com ela quando for para a igreja, ou quando for conveniente. Não, o escudo da fé, ele deve estar constantemente na mão daquele que milita pela fé cristã. É fundamental. Por quê? Porque ela, o escudo, na verdade, da fé, ela e a fé, é que pode apagar os dardos inflamados do maligno. E dardos inflamados é para pegar fogo, é para tocar fogo mesmo na sua cabeça. Para fazer, não só você queimar, não só queimar a tua vida, queimar a tua fé, queimar você, mas queimar aqueles que estão próximos a você. Então esteja atento, esteja seguro na fé, segurando sempre o escudo da fé. É somente este escudo, na fé em quê? Na fé na palavra do Senhor, na fé em Deus, na fé em Jesus, na fé no Espírito Santo que habita em você. Só assim você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Mas tem muita gente que deixa o escudo da fé em casa, e aí é inflamado, inflama outros, e aí é o que vemos aí e temos visto constantemente em redes sociais, em tantas coisas que são infelizmente deploráveis, tantas manifestações que de forma alguma são manifestações de um verdadeiro militante da fé, um militante cristão. E Paulo continua então, o militante cristão é aquele que está consciente da sua salvação. Você tem consciência da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Isso é uma pergunta, inclusive, básica, né? Aqueles que adentraram o Evangelho, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Você tem certeza da sua salvação? Você tem consciência? E como é ter consciência da sua salvação? Pela própria palavra de Deus, né? Como é que, pela palavra que o Senhor trouxe aos corações. Se você
creu no Senhor, Ele te deu poder para você se tornar um filho dEle. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, é justamente isso que ele coloca aqui como sendo o capacete da salvação. Use, verso 17, use também o capacete da salvação, e o capacete é justamente este elemento, né? Uma das armas, na verdade é uma arma de defesa, né? Para o soldado, o capacete para proteção da sua mente, proteção da sua cabeça, né? E Paulo coloca aqui que o capacete da salvação é aquele que vai proteger a sua mente de desviar você da salvação, de tirar da sua cabeça que você tem essa salvação em Cristo Jesus, ou da incerteza da salvação. Usem também o capacete da salvação, tenham consciência da salvação na qual vocês foram alcançados em Cristo Jesus. É um conjunto, não dá para colocar uma coisa ou outra, mas vemos que esta armadura, a armadura de Deus é um conjunto para a vida do cristão, é um conjunto para a vida do militante cristão. Ter consciência da salvação, uma consciência tua, sua para com Deus. Você pode até falar externamente, mas isso é você e Deus. Você pode responder com convicção para o outro, que você tem essa paz com Deus, que você tem essa consciência de salvação para com Deus, ou não. Se você não tem essa consciência, se você não tem essa paz, se você não tem essa certeza, você precisa buscar ao Senhor, você precisa buscar a Deus, buscar essa convicção na sua palavra. Essa é uma certeza que todo cristão, salvo em Cristo Jesus, tem no seu coração. Ele veste este capacete da salvação. E o capacete da salvação, como armadura do soldado aqui, também precisava estar na cabeça dele o tempo todo. Usem também o capacete da salvação. E por fim, ele vai dizer, ainda nesse mesmo verso 17, e é o 8º ponto aqui, que é a espada. A espada que os soldados utilizavam. E Paulo vai mencionar aqui, aí sim, que esta espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? A verdade da palavra de Deus aqui. Ele vai falar sobre a verdade lá no início, mas é do ser verdadeiro, e aqui não, ele se refere à espada como sendo a palavra de Deus. E aí, por fim, então, todo militante cristão, ele é treinado na palavra de Deus. Não basta só ter a espada, não basta só ter a palavra, não basta você ter uma Bíblia, mas você precisa ser treinado nela, você precisa saber manejar esta palavra na sua vida, porque senão ela não vai adiantar de nada. O soldado romano era um homem preparado, treinado na arma que ele tinha de ataque. A única arma que era de defesa, mas era também de ataque, que era a espada. A espada aqui o apóstolo Paulo dizendo que a espada é do Espírito, não é tua, é do Espírito. O Espírito habita em quem? Habita no crente, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, o crente, militante cristão, que tem a palavra na sua vida, e que é a
a espada do Espírito com o Espírito na sua vida, ele vai então manejar muito bem. É só a gente ver o maior exemplo nosso, o próprio Senhor Jesus, lá no deserto, né, que foi conduzido para o teste, né, pelo próprio Espírito Santo, mas Jesus vence o diabo lá nas tentações no deserto. Pode ler lá em Lucas capítulo 4, ele vence com a palavra, ele vence com a espada do Espírito. Mas para isso é preciso ser treinado na palavra. Eu costumava assistir um programa que se chama Desafio sobre Fogo. Não sei quantos já viram, mas era um programa onde uma competição, onde vários ferreiros que faziam armas, né, espadas, eles faziam na forja lá, pegavam o ferro e forjavam as armas, forjavam os materiais para fazerem a espada. Então, para se fazer uma espada, é preciso muito trabalho. É trabalho de um ferreiro, de ir lá bater e martelar muito o ferro para formar aquela espada bonita. Não só bonita, mas útil. Aquela arma, né, da antiguidade. Hoje a gente tem outros tipos de armas, as armas de fogo, etc, etc. Mas olhando para esta arma no qual Paulo cita, que era da sua época, e que a palavra do Senhor também cita ela como algo que traz para a gente esta metáfora, né, da arma que devemos ter na vida como cristãos. A palavra é aquela que então, ao longo de toda a história da Bíblia, escrita por mais de 40 autores, forjada então pelo Espírito Santo, olha só, através desses homens, a palavra, a espada já está forjada, mas ela foi forjada pelo próprio Espírito Santo ao longo de anos, de décadas, de milênios. Jesus veio há mais de 2000 anos atrás. Então há escritos bíblicos que são, como esse do apóstolo Paulo, que são escritos há mais de 2000 anos atrás. E a palavra de Deus, como espada do Espírito, foi forjada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito, utilizando-se de homens. É esta palavra que nós temos aqui. Só que se ela ficar fechada, ela vai ser inútil na tua vida. Ela não vai ter efeito. Não vai ter prática na tua vida. Ela precisa ser manuseada. Ela precisa ser, então, precisa haver um treinamento. Você precisa conhecer a arma, para que o Espírito então te ajude a lutar com ela. Lutar na vida inteira. Lutar contra as ciladas do diabo. Lutar contra as hostes espirituais da maldade neste mundo tenebroso, que cercam a tua vida, que cercam a nossa vida. O militante cristão, se você é um militante, você precisa ser treinado realmente na palavra de Deus. Como que é o teu dia a dia, a tua semana? Você lê algo na palavra, você medita na palavra. Vemos, por exemplo, o exemplo aqui do salmista, Davi, né? O rei Davi. Ele diz que ele meditava na sua palavra, na palavra do Senhor, né, de dia e de noite. Então, como está a tua vida com Deus? Você treina? Você é treinado na palavra? Você é treinado
na espada do Espírito, espada essa que foi forjada há muitos anos. Olha só, nós temos o privilégio de ter a espada do Espírito forjada nas nossas mãos. Só que para isso é preciso manuseá-la, para você ser treinado de fato nela. Aí sim ela vai ter efeito. Assim, aí ela vai ter efeito para salvação, ela vai ter efeito para cortar aí as intenções malignas que vierem contra você. Como tem sido a sua militância cristã? Você de fato é um militante cristão ou você é um cristão de nome? Em algumas coisas eu sou de nome. Por exemplo, eu torço para o Corinthians. Poxa, eu sou de São Paulo, sou paulista, mas o que eu torço para o Corinthians? Eu torço para o Corinthians, há uma tradição, né? Há uma tradição da minha família. Meu pai era corintiano, meu falecido pai, meus irmãos são corintianos, e eu sou corintiano também, eu gosto, realmente, eu gosto do Corinthians, mas eu não sou um militante corintiano. Eu não sei quem é o técnico do Corinthians atualmente, não sei quem são os jogadores, na sua maioria, a não ser recentemente aí o goleiro Cássio, que teve uma questão toda envolvendo ele, uma perseguição de fãs, inclusive fãs que militavam lá e estavam ameaçando ele como outros jogadores, tanto é que eram tão militantes aguerridos aí, de forma, infelizmente, aí, totalmente errônea, né? Não incentivadores, mas querendo aí, inclusive, a cometer crimes, né, contra o jogador, contra os jogadores, enfim. Mas há torcedores militantes que vão nos estádios, que vão nas caravanas para assistirem jogos, sejam no nosso país, sejam em outros países. Há pessoas que militam, né? E há, então, pessoas que militam como torcedores, mas que também são cristãos? Sim. Não há problema nisso. Mas o que eu estou querendo exemplificar aqui é que justamente há o militante que é militante mesmo, né? Que é aquele que milita, que é aquele que luta por uma causa, que é aquele que está atuando nesta causa. E aqueles que são apenas de nome. Eu sou um corintiano de nome. Mas não um cristão de nome. E os cristãos não podem ser nominais. Paulo está explicando aqui. Olha só, sabe por quê? Porque o militante cristão, se ele não militar atuando mesmo, só ficar de nome, não vai adiantar nada, porque ele não vai tomar as armaduras que são necessárias para a sua vida. Então ele vai se expor como cristão e logo ele vai cair em ciladas aí, e aí, olha só, vai infelizmente denegrir o seu próprio nome, denegrir o nome do Evangelho. Olha aí. Então, mais uma vez, quero afirmar para você aqui que o militante cristão, lá de Efésios 6, do 10 ao 17, ele é fortalecido pelo Senhor, ele se arma, o militante cristão é esse, que se arma contra as ciladas do diabo, se arma com toda essa armadura, né? Que ele é aquele que luta contra as forças espirituais do mal. Não luta contra a carne e contra o sangue. O militante cristão é aquele que se reveste de verdade e justiça. Ele verdadeiramente se porta como cristão. Ele se coloca como verdadeiro.
cristão. E atua na justiça de Deus. É um mensageiro da paz, que busca promover a paz do Evangelho, a paz do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Está seguro na fé, ou seja, não sai sem o seu escudo da fé. Está consciente, o militante cristão é aquele que está consciente da sua salvação. E, por fim, é aquele que é treinado na palavra de Deus. Amém? Se está faltando alguma armadura, algum elemento da armadura aqui na tua vida, trate de tomá-la, para que você não fique desguarnecido aí, para que você não fique com as suas defesas abertas para o inimigo, que vai vir e vai querer te destruir mesmo. Mas você é do Senhor, então busque ao Senhor, busque a Ele agora neste momento, feche seus olhos. Qual desses itens aqui que o apóstolo Paulo traz tem faltado na sua vida? Você tem deixado de buscar forças no Senhor? Você tem deixado de ser verdadeiro e buscar a justiça de Deus? Você tem deixado de ser um mensageiro da paz? Ou você tem deixado a fé? Você deixa a palavra, a espada do Espírito, para você ler só de vez em quando? Você não tem treinado a sua vida com a arma que Deus deu a você como crente? Então, feche seus olhos, fale com o Senhor, peça para que Ele te fortaleça, peça para que Ele te dê habilidade para você manusear a sua palavra, para que você tenha entendimento, que o Espírito Santo te dê entendimento. Vamos orar. Pai, neste momento eu coloco diante do Senhor cada vida presente diante do teu altar. O Senhor esteja, ó Deus, tomando este meu irmão, esta minha irmã, ó Senhor, que se propõe no seu coração ser de fato um militante cristão, não somente nominal, não somente de nome, ó Deus, porque de nome podemos ser qualquer coisa, ó Deus. Só que diante de Ti o Senhor conhece aqueles que de fato são verdadeiramente do Senhor, daqueles que apenas se autodenominam teus, ó Deus. Então, Senhor, toma nas Tuas mãos este meu irmão, essa minha irmã, essa vida diante do Teu altar, para que ele, ela, Senhor, sejam revestidos com toda a armadura do Senhor, sejam, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, ungidos por Ti, ó Pai, que eles tomem consciência da Tua salvação, que eles tomem consciência, Senhor, da militância que é exigida neste mundo de hoje, de promover a Tua paz, de promover o Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, toma nas Tuas mãos. Ó Pai, se está faltando fé, que o Senhor revista cada um destes Teus filhos e filhas, ó Pai, para que eles tomem o escudo da fé, Senhor, e não permitam que os dardos inflamados do maligno os atinjam, ó Deus, desviando-os da fé, desviando-os do Senhor. Ser assim, ó Deus, com cada vida, ó Pai, ser assim com cada um dos Teus filhos e filhas, ó Deus, olha os corações, olha o clamor agora e fortaleça-os em Ti, Senhor, para que estejam revestidos do Senhor e sejam firmes a cada dia e vençam, Senhor, as lutas no Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Te louvo e te agradeço e oro
em nome do Senhor Jesus. Amém.